Segunda, quarta e sexta é dia de comentário político de Altair Magain. Alta está aqui, vai trazer várias notícias dos bastidores para a gente. Vou começar falando sobre as cooperativas. Resultado maravilhoso em Santa Catarina. E elas estão preparando uma pauta para os políticos. O que você pode antecipar para a gente? Exatamente, Madu. Bom dia a você. Dia. Bom dia a você que acorda cedo e nos prestigia com a sua audiência. São três temas importantes, principais, são focos recorrentes das indústrias como todo e também do cooperativismo. E aí, como tu falaste, né, mais de 35% de crescimento do sistema cooperativista. Se a gente for olhar que o PIB brasileiro cresceu aí pouco menos de 5%, então veja, né, mais de 8% cresceu a mais o sistema cooperativista, que tem aí mais de 250 entidades e abrange 7 setores, né? E aí, quando a gente fala sobre o tamanho do cooperativismo em Santa Catarina, é algo que impacta pelo menos 3,5 milhões de catarinenses, considerando uma população de mais de 7 milhões. Então, aí mais da metade dos catarinenses eles estão impactados, pelo menos a metade, eles utilizam os serviços do cooperativismo, e essa também é uma marca de Santa Catarina, uma marca da pujança de Santa Catarina, da força do povo empreendedor de Santa Catarina, que se organiza, coopera e junto alcança aí os seus resultados. Bom, mas em relação à tua pergunta, a pauta política, 3 principais temas. A questão tributária, os impostos. O setor pede uma isonomia tributária, principalmente entre os estados vizinhos e os estados mais competitivos no âmbito dos negócios no Brasil, para que Santa Catarina possa ter competitividade perante os outros estados. Infraestrutura, estava vendo a questão do passeio da Maria Fumaça, passeio turístico. Eu lembro de fazer matéria enquanto repórter sobre esse assunto, esse mesmo assunto lá no sul do estado, passeio turístico, há pelo menos 10 anos e não funcionou. Tomara que agora funcione. E por que eu falo isso sobre as ferrovias? Porque Santa Catarina tem um potencial e uma necessidade para o uso ferroviário e aí para o transporte de cargas. Então, as ferrovias estão na pauta da OSESC também, mas antes das ferrovias, a melhoria nas rodovias, né? BR-470, BR-282, importantes vias para o escoamento da produção. E para finalizar, ações públicas que mantenham o status sanitário, a sanidade animal, para que a exportação, principalmente de suínos e de aves, possa ser mantida com um padrão de excelência aqui em Santa Catarina. Para que Santa Catarina continue estado modelo, que é modelo e exemplo no Brasil no que diz respeito a isso. Deixa eu voltar para a primeira reivindicação, a questão de impostos. Tem expectativa de um acordo, finalmente, para aquela questão da redução dos impostos? Vão fatiar a questão do veto? Aí vai sair leite e farinha, vão diminuir, mas bebidas não? Exatamente. Tem um encaminhamento, ontem uma reunião do governo do estado com deputados estaduais, e aí a questão do leite já está basicamente resolvida. Essa foi a que mais avançou, principalmente em relação ao leite de caixinha, esse leite que a gente compra no supermercado, que para fins tributários foi retirado da cesta básica. O que isso significa? 10% a mais de ICMS. Então, fora da cesta básica, esse item teria uma tributação de 17%. 17% de ICMS. Dentro da cesta básica, esse item passa a ter uma tributação de 7%. Ou seja, um alívio para os nossos bolsos, né? Para que a gente possa pagar um pouquinho mais barato o leite diante dessa escalada de preços que está consumindo o bolso em função principalmente da inflação. A questão de farinha, a manutenção de benefícios fiscais, mas a questão de bebidas, e aí esse é um ponto que vai manter a polêmica acesa, né? O fato de que a tributação ela fica diferente em relação a outros estados e ela sobe bastante. O assunto deve voltar à pauta da Assembleia Legislativa, no entanto, só na semana que vem.
E para fechar, o governador se articulando com grandes partidos, é isso? Eu estive ontem na Casa da Agronômica, o governador Carlos Moisés está convidando colunistas, jornalistas para conversas, ontem foi o meu dia, e aí, coincidentemente, quando eu estava saindo, estava chegando uma comitiva do Progressistas, o presidente Silvio Drevik e o ex-secretário de Agricultura, Altair Silva, que é deputado estadual, e eles foram conversar sobre eleições 2022. Ainda ontem, mas não consolidou, expectativa entre hoje, amanhã, enfim, nos próximos dias, uma reunião do governador Moisés com o MDB. Para quem gosta de política, acompanha, ouve, falar em uma aliança entre PP e MDB no mesmo palanque parece muito distante, mas para quem está um pouco mais distante da política partidária, pensa, né? Qual é o problema? O problema é que são dois rivais, antagonistas históricos aqui em Santa Catarina, mas mesmo assim o governador Carlos Moisés pretende tentar construir essa aliança e ele inclui também o PSDB. Então, poderia ser articulada uma nova tríplice aliança, uma tríplice inédita, forte em Santa Catarina, sob aí o guarda-chuva, digamos assim, do governador Carlos Moisés. Para quem chegou dizendo que não gostava de política, eu já não duvido mais nada, ele sabe muito bem o que ele está fazendo, Ele né? falou sobre isso, eu questionei, né? Porque ele foi eleito e se apresentava como antipolítica, e agora ele admite que sim, faz política na boa acepção da palavra, no sentido de conversar, dialogar, buscar entendimentos, e ele disse o seguinte: essa coligação não vai sair, não vai ser por falta do meu esforço. Ou não estarei coligado com algum outro partido. E ele fala muito, ele usa a palavra, até usou aqui ontem, a palavra preferência pelo MDB. Não vai ser por falta de um esforço dele, segundo ele, de conversas, de negociações, de intenções, de composições. Muito bem, é claro, a gente acompanha todos esses bastidores da política e divide aqui com você que gosta de política e você que nos acompanha. Sexta você volta, claro. Estamos de volta. Maravilha, obrigado, ótimo dia para você, até sexta. Obrigado e um bom dia.